essa situação, porque, claro, novos desdobramentos devem vir aí ao longo dos próximos meses, né? Depois que tudo isso acontecer e que for, obviamente, oficializado esse acordo entre Venezuela e Estados Unidos. 12:02 PM. Agora chegou nosso terceiro convidado do dia, nosso quarto convidado do dia, Thomas Awad, sócio fundador da 3R. Seja muito bem-vindo, Thomas. Prazer falar contigo aqui na BMC News. Boa tarde para você. Bom dia, boa tarde. Obrigado aí pelo convite. Estamos aqui para dividir com vocês aí as notícias de mercado. Pois é, notícias de mercado, inclusive bastante sustentadas, né? A gente percebe uma movimentação importante no Ibovespa hoje, sustentado pelo otimismo, se a gente pode dizer assim, com a questão inflacionária. O Boletim Focus trouxe hoje, né? Inflação pela primeira vez. Eu tinha falado nesse ano, mas depois a gente foi pegando uma regressiva lá desde 2020, que o Focus não traz uma perspectiva de inflação dentro, pelo menos, do teto da meta. E nessa segunda-feira a gente teve 4,75 a projeção dos economistas. Queria saber se essa movimentação, né, pode trazer um alívio, pode continuar trazendo um respiro maior aí para o nosso Ibovespa, que acabou sendo prejudicado em alguns momentos, principalmente com desancoragem de algumas expectativas, questão fiscal, questão internacional, questão, obviamente, inflacionária também. Você vê esse número de hoje, talvez uma mudança de perspectiva ou talvez uma melhora num ambiente aqui para o nosso mercado, consequentemente para as companhias? Eu acho que no curto prazo a cena internacional prevalece muito sobre tudo o que acontece em todos os mercados. Brasil é um deles, óbvio, mas acho que tanto o assunto que vocês passaram aí sobre petróleo, guerra e própria questão fiscal americana, né, emissão de títulos públicos pelo Tesouro Americano, que a gente vê que está, não sei se difícil é a palavra, mas estão tendo que pagar um pouco mais caro, porque tem uma emissão, o volume de emissões é muito grande. Acho que a gente até comentou aqui em entrevistas anteriores. Eu acho que isso prevalece sobre tudo. Infelizmente, o que a gente tiver de boa notícia no Brasil talvez minimize um pouco o impacto do que acontecer fora, mas hoje os ativos de risco estão a variação de preço muito ligada ao que acontece lá fora. Exatamente, o que acontece lá fora é muito importante, né, Thomas? A gente fica monitorando, mas pelo menos parece que vem um alívio, né? Agora há pouco mesmo um dirigente do Fed, e essa semana, só abrindo um parênteses, é muito importante porque várias e várias declarações são esperadas, inclusive de Jerome Powell, tem livro bege, e aí fechando o parêntese aqui, essa declaração do Harker, inclusive, falando que acha que não precisa mais ter elevação de juros, pode já ter chegado no pico. E aí quando a gente vê, né, uma sinalização dessa lá fora, que talvez possa trazer uma repercussão importante para os mercados lá fora, segurando inclusive um pouco dos prêmios das Treasuries, isso também pode ser um gatilho, e aí sim, né, essa melhora no ambiente lá fora, isso sim pode ser o gatilho que está faltando para o nosso mercado também acabar dando uma deslanchada? Acho que eu lembro da última entrevista nossa, com uma visão um pouco mais cética, vocês... infelizmente, eu acho que a perspectiva de médio e longo prazo lá fora continua sendo uma perspectiva muito difícil. É muita dívida, a situação fiscal americana absolutamente insustentável. Se a gente acreditasse que isso obviamente ia se perpetuar, com certeza é insustentável. E aí acho que tem não vou dizer um agravante, mas tem uma questão específica que nós no Brasil estamos bem acostumados, aliás, né, bem da vida do política econômica do Brasil. Você tem uma eleição ano que vem nos Estados Unidos, né, e isso faz com que a gente não acredite, nós aqui pelo menos, não acredite que vão ser tomadas as medidas necessárias para correção de rota da questão fiscal americana até lá. Então, na nossa leitura, óbvio que isso é sujeito sempre a reavaliações ao longo do tempo,
até o ano que vem, até que você tenha um cenário eleitoral lá um pouco mais claro e ver quem que vai ser o mandatário, quem vai ser o comandante do executivo, o poder executivo americano a partir do final do ano que vem, começo do ano seguinte, né, que é 25, você não tem correção de rota. Muito difícil visualizar esse governo atual, Biden e equipe, fazendo uma correção de rota em um ano eleitoral ainda mais, porque se a correção de rota, na certa, ela vai trazer custos em termos de crescimento, né? Você tem que arrumar o fiscal, tem que aumentar imposto, reduzir custo, um pouco do que um drama parecido com o nosso. Na verdade, a situação atual deles, olhando uma janelinha de curto prazo, o que o mercado gosta de falar, olhando a foto, a situação deles ainda é pior do que a nossa. Eles conseguiram isso. A diferença é só que lá o orçamento é muito mais flexível, então você consegue fazer uma correção de rota sim. Tem um custo, que provavelmente vai ser um custo via crescimento ou pior ou uma recessão, vai ter esse custo, mas eles conseguem corrigir com alguma facilidade, pelo que eu falei, a flexibilidade do balanço do fiscal americano é muito maior do que a nossa. Aqui as despesas são muito mais engessadas, mas voltando à sua pergunta, e vai ter momentos de respiro, 1, 2 semanas, talvez um mês aí que ativo de risco vá um pouco melhor, porque o Fed falou que não precisa mais subir, porque a inflação já tá na meta deles, acho que vai acontecer isso, mas o filme não é bom. O filme até o meio do ano que vem, até o cenário eleitoral ficar mais claro e quem vai entrar, o que vai fazer, ele não é bom. É uma economia americana desacelerando, devagarzinho, mas está. O resto do mundo desacelerando, sim. A hora que a gente olha para a China, também um filme bem ruim, bem ruim. Tem que sempre pensar se os dados da China estão dizendo para a gente que ela está crescendo 4 a 5, provavelmente o crescimento é bem pior do que isso, né? Os dados lá são sempre pouco confiáveis, para dizer o mínimo. Então, acho que vamos ter movimento de respiro de curto prazo, pode acontecer essa semana, tá? Não estou aqui, mas eu acho que o filme não é bom. Então, nós vamos continuar tendo um mercado difícil. Tomás, inclusive, né, olhando aí para o grande volume de emissões, na verdade, de títulos pelo Tesouro, isso que estaria provocando um descasamento entre oferta e demanda, desde a crise ali do teto, vamos dizer assim, dessa dívida americana ali no fim de junho, a dívida já cresceu 2,3 trilhões de dólares, por isso os rendimentos dos papéis também subiram muito rapidamente. Além do Tesouro dos Estados Unidos, a China também vendendo as Treasuries, né? O próprio Fed está ali reduzindo o seu balanço de ativos, outros bancos centrais ali ao redor do mundo também diversificando, vamos dizer assim, suas reservas, mas eu queria entender se você acha que, de fato, essa demanda por Treasury, ela realmente preocupa? Olha, de novo, acho que é a conjunção de duas coisas. A demanda por Treasury menor, por questões geopolíticas, de países que não compram mais que antigamente compravam, acho que isso é um fato, você descreveu aí, é um fato, com um fiscal muito ruim. Então, também você pensa assim, o comprador tá olhando e falando, cara, mas esse cara tá gastando muito, não vai conseguir pagar lá na frente. Então, eu acho que no curto prazo, a tendência fiscal americana, ela exacerba essa falta de demanda, porque assusta mais ainda os potenciais compradores, né? A hora que se olha quem comprou título público americano nos últimos 2 anos, ou quem já tinha uma posição grande, perdeu muito dinheiro, não perdeu um pouco, né? Perdeu muito dinheiro. O pessoal sempre fala o exemplo o portfólio famoso americano 60-40, né? Título e ações. Então, acho que assim, de maneira geral, quem comprou perdeu muito dinheiro. Tem uma questão geopolítica, de realocação de reservas, eu acho que geopolítica mesmo, assim, de os países se isolando mais, isso está acontecendo, a Rússia, que antigamente era um potencial comprador, obviamente não compra mais, a China não compra, ou compra menos, ou vende a posição dela, então tem isso junto com o cara que está emitindo, né, o governo que está emitindo, né, o cara tá com a qualidade de crédito pior, assim, é natural. Acho que se a gente pegar e lembrar, né, que foi há 2 meses atrás, teve uma revisão do rating americano, meio que começou ali, né, nós aqui, se a gente pegar nossas cartas aqui, a gente falava, olha, isso aqui é insustentável, a estratégia do governo americano é uma estratégia, eu diria quase suicida, né? Porque você tem uma economia acelerando e um governo gastando demais para mantê-la super acelerada, obrigando o Fed a subir juros, uma coisa que não faz sentido. De novo, o lado bom dos Estados Unidos é que o orçamento é bem flexível, o nível de impostos, a carga tributária é baixa, então eles conseguem arrumar.
precisa ter vontade política, precisa querer arrumar, mas eles conseguem arrumar muito mais fácil do que o Brasil, por exemplo, que a carga tributária já é muito alta, as despesas são todas fixas praticamente, né? Então, nosso margem de manobra é muito, muito menor. Mas, respondendo a sua pergunta, acho que é duas coisas juntas. Menos gente querendo comprar e a qualidade de quem está vendendo pior, e aí espanta mais ainda o comprador. Inclusive, se a gente olhar ali para o déficit fiscal americano, está em torno de 7,5% do PIB. Os juros mais altos, né? Essa narrativa que a gente tem visto, inclusive diante de todo o cenário, juros elevados por mais tempo, você acha que isso vai ou pode realmente, de fato, piorar este cenário fiscal americano? Você já meio que respondeu assim, é isso, o juro a 7, ele tem que... as pessoas fazem essa conta, quanto que custa só para rolar a dívida, né? É um negócio assustador, né? O número, você está falando de bi com tri de dólar, é um negócio, e de novo, sai de algum lugar, sai da economia real, as pessoas, eles têm que, você tem alguém que está chupando recursos da economia real, chupando recursos de investimento, de todo tipo de atividade, que é o Tesouro Americano, né? A mesma coisa acontece aqui, tá? Então, aqui nossa situação não é diferente, não, acho que lá está um pouco pior no curto prazo, mas é isso, tem alguém demandando recurso que sai da economia real, e a rolagem é muito cara, muito cara. Se a gente lembrar, né, acho que pouca gente... A gente olhava isso lá atrás, durante a primeira janela do Covid, ali 20, né, a gente já viu o nível de estímulos que foram feitos mundo afora, e todo mundo olhava, não tem problema, porque o juro está zero, assim, o racional de todo mundo, eu estou obviamente generalizando, mas de muita gente, não, o juro é muito baixo, cabe essa dívida toda. De novo, não nos pareceu uma premissa realista, o juro não ia ficar naquele patamar a vida inteira, não dava, e é o que nós estamos... Se você... Eu acho que até uma maneira mais legal de ver e de pensar, assim, hoje o mundo, você pega os últimos 6 meses, 9 meses, todo esse ajuste de curva de juros lá, e acho que ainda vai ter um tempo, nós estamos pagando o preço de erros de política monetária / fiscal dos últimos 3, 4, eu diria até um pouco mais, né? Depois da crise financeira de 2007, 8, 9, né? Tanto governos quanto o Banco Central, minha opinião, né, se viciaram em um tipo de ajuste que é esse: vamos dar liquidez para todo mundo, vamos emitir dívida, que a hora que você olha uma análise econômica tradicional, né, não é sustentável, você não pode ficar, não é a dívida o quanto quer, emitir. Hoje você tem o Banco Central americano carregando 30% do PIB em dívida do Tesouro Americano. Para mim isso é uma coisa surreal, isso não existe. O Banco Central não carrega dívida, o Banco Central não gera receita, como é que ele vai carregar dívida? Ele tem que... Pouca gente presta atenção, lembra disso, né? Mas ele tem praticamente 30% do PIB americano isso é insustentável. O Banco Central não gera receita, ele não tem como ele carregar dívida, ele imprimiu dinheiro para isso, né? Então, acho que nós estamos pagando, e acho que vai durar um tempo, o ajuste de erros cometidos atrás. É isso. Tomás, quero agradecer, muito obrigada pelo seu tempo, por estar aqui com a gente. Fico com